Olá a todos! Hoje vamos olhar para três situações especiais. Umas situações um bocadinho curiosas que acontecem quando trabalhamos com intervalos. Nós já sabemos o que é a interseção, aquilo que os intervalos têm em comum, e a reunião, que é juntar tudo. Mas e quando as coisas não correm bem como estamos à espera? Vão ver que com um simples desenho na reta real, estes casos especiais ficam muito fáceis de perceber. Ora, vamos organizar-nos assim. Primeiro, vamos perceber que situações são estas. Depois, vamos ver uma a uma, com calma, o que acontece quando os intervalos nem se tocam e quando se encostam só num pontinho. E, por fim, o que acontece quando, ao juntá-los, preenchemos a reta toda. No final, arrumamos as ideias para que não restem dúvidas. Vamos lá começar. Bem, antes de mais, vamos só refrescar a memória. A interseção, lembram-se? São os números que estão nos dois intervalos ao mesmo tempo. E a reunião é juntar todos os números, os de um e os do outro. Normalmente, o resultado disto é um novo intervalo. Mas e se não for? É exatamente aqui que a coisa fica mais interessante. Vamos pensar nisto. O que é que acontece se, quando desenhamos os nossos intervalos na reta, eles ficam completamente separados, um de cada lado? Ou então, e se eles se tocam, mas é só mesmo num único ponto? Ou, a situação mais curiosa de todas, e se, ao juntarmos os dois, acabamos por pintar a reta real inteirinha? É isso que vamos investigar agora. Vamos começar pelo nosso primeiro caso, a interseção vazia. O nome, na verdade, já nos diz quase tudo, não é? É o que acontece quando dois intervalos não têm absolutamente nada em comum. Para percebermos isto bem, nada como um exemplo. Vamos imaginar o intervalo E, que são todos os números entre o -4 e o -1, e o intervalo F, com os números entre 1 e 3. Reparem bem nos parênteses, estão virados para fora. Isto é muito importante. Significa que os extremos, o -4, o -1, o 1 e o 3, não pertencem aos intervalos. O grande segredo para trabalhar com intervalos é sempre desenhar. Portanto, na nossa reta real, vamos marcar o intervalo E. Ele fica ali entre o -4 e o -1. E como os extremos não estão incluídos, lembram-se, usamos uma bolinha aberta, sem pintar, em cada ponta. Agora, na mesma reta, vamos fazer exatamente a mesma coisa para o intervalo F. Marcamos o espaço entre o 1 e o 3 e, claro, como os extremos também não estão incluídos, colocamos novamente bolinhas abertas no 1 e no 3. E agora vem o passo decisivo, olhar para o nosso desenho. O que é que estamos a ver? Vemos que há ali um buraco, um espaço vazio, entre o final do primeiro intervalo, no -1, e o início do segundo, no 1. Os dois intervalos estão completamente separados. Eles não se tocam em lado nenhum. Então a pergunta é, o que é que eles têm em comum? Se não se tocam, não têm nenhum número em comum, a interseção é nada. E em matemática, para dizermos que um conjunto não tem elementos nenhuns, dizemos que é o conjunto vazio. Usamos este símbolo, que parece um zero com um traço, lê-se conjunto vazio. E a reunião? O que acontece se os quisermos juntar? Bem, a reunião é simplesmente a junção das duas partes que pintamos. Como há aquele espaço no meio, não os podemos ligar. Por isso, a resposta fica assim mesmo, a união dos dois intervalos originais. Então, para intervalos que não se tocam, as regras são estas. Primeira, a interseção é sempre o conjunto vazio. O que eles têm em comum? Nada. Segunda, a reunião é simplesmente escrever um intervalo, o símbolo de união e o outro intervalo. É só isto. Simples, não é? Muito bem, vamos agora ao nosso segundo caso especial. E se os intervalos não têm uma zona em comum, mas encostam-se um ao outro num único ponto? Vamos lá ver o que acontece. Para este caso, vamos usar outros dois intervalos. O intervalo G, que vem lá do menos infinito e para exatamente no número 1, e o intervalo H, que começa precisamente no mesmo sítio, no 1, e segue para o mais infinito. Reparem agora nos parênteses retos. Isso vai ser importante. De volta à nossa reta, o intervalo G vem da esquerda e para no número 1. O parêntese reto, virado para dentro, significa que o número 1 faz parte do intervalo. Por isso, no ponto 1, em vez de uma bolinha aberta, desenhamos uma bolinha fechada, bem pintada. E agora o intervalo H. Ele começa exatamente onde o outro acabou, no número 1, e como também o inclui, desenhamos outra bolinha fechada neste ponto. A partir daí, o intervalo estende-se para a direita, para o infinito. E agora, o que é que o nosso desenho nos mostra? E este é o momento-chave. Os dois intervalos encontram-se, eles tocam-se, mas tocam-se apenas num único ponto. Qual é o único número que pertence ao intervalo G
e que também pertence ao intervalo H. É o número 1, pois claro. Sendo assim, a interseção aqui não é vazia, mas também não é um intervalo. É um conjunto que tem apenas um elemento, o número 1. E em matemática, quando queremos representar um conjunto com elementos específicos, usamos chavetas. Portanto, a interseção é o conjunto com o elemento 1. Depois de vermos este exemplo, podemos então tirar uma regra geral. Então, de forma geral, quando dois intervalos se tocam num único ponto, esse ponto é a interseção entre eles. E a forma de escrever isto é fundamental. Representamos esse caso com chavetas, assim, para indicar um conjunto que só tem aquele elemento. Nunca, mas nunca com parentes retos, porque isso significaria um intervalo. E aqui não temos um intervalo, temos apenas um ponto. Perfeito. E agora, vamos aproveitar o exemplo para ver o nosso terceiro e último caso especial. Já vimos o que acontece com a interseção, mas e se agora quisermos fazer reunião destes dois intervalos? A pergunta é muito simples. Se juntarmos o intervalo que vem de menos infinito e vai até ao 1, com o intervalo que começa no 1 e vai até mais infinito, o que é que obtemos no final? Ora, como os dois intervalos se encontram perfeitamente no ponto 1, sem deixar nenhum buraco nem falha, a união deles vai formar uma linha contínua, sem interrupções. E essa linha cobre todos os números que existem, desde o menos infinito até ao mais infinito. E como é que nós chamamos ao conjunto de todos os números, de menos infinito a mais infinito? É o conjunto de todos os números reais. Para o representar, usamos este símbolo especial, um R. Isto quer dizer que, ao juntar estes dois intervalos, preenchemos a reta real por completo. Agora, para ter a certeza de que tudo ficou bem arrumado na nossa cabeça, vamos fazer um resumo rápido para juntar todas as peças. A nossa primeira peça é este intervalo G. Se imaginarmos a reta numérica, este intervalo representa todos os números que vêm lá da esquerda, do menos infinito, e que param no ponto x1. E atenção a este pormenor, o parêntese reto junto ao x1. Significa que o intervalo é fechado, ou seja, o próprio número x1 faz parte deste conjunto. E aqui está a segunda peça, o intervalo K. Este começa exatamente no mesmo ponto onde o outro acabou, no ponto x1. E a partir daí apanha todos os números para a direita, em direção ao mais infinito. E mais uma vez, reparem no parêntese reto. O ponto x1 também pertence a este segundo intervalo. Ok, agora que já conhecemos as duas peças, vamos focar-nos no ponto que as liga. Onde é que estes dois intervalos se tocam? Pois bem, o ponto x1 é a chave de tudo isto. É ele que funciona como a cola que junta as nossas duas peças. Como o x1 pertence tanto ao primeiro intervalo como ao segundo, ele cria uma ponte perfeita. Garante que não fica nenhum espacinho, nenhuma falha entre os dois. E agora, chegou o momento de juntar tudo. Vamos fazer a união do intervalo G com o intervalo H e ver o que acontece na reta numérica. Ao unir os dois, o resultado é uma linha contínua, sem buracos nem interrupções. Como o ponto x1 estava nos dois, ele garantiu que a ligação ficasse perfeita. Acabamos, na verdade, de cobrir a reta numérica inteira. A união representa todos os números reais, sem exceção. E este resultado pode ser escrito de duas maneiras, que significam exatamente a mesma coisa. Podemos usar a notação de intervalo, dizendo que vai de menos infinito aberto a mais infinito aberto, ou, de uma forma ainda mais simples, podemos usar o símbolo R, que representa o conjunto de todos os números reais. As duas formas estão certíssimas. Agora, vamos parar um bocadinho para falar de um pormenor muito importante, uma regra que às vezes causa alguma confusão. Tem a ver com a forma como escrevemos os intervalos quando aparece o infinito. Imaginemos que alguém escrevia o resultado da nossa união desta forma, com parênteses retos, no menos e no mais infinito. O que acham? Estará isto correto? Pois, a resposta é não. Esta forma de escrever está incorreta. Usar parênteses retos com o infinito é um erro bastante comum, mas vamos já perceber porquê. A razão é bastante simples. O infinito não é um número como os outros. Não é um ponto na reta. Não é um destino onde podemos chegar. É uma ideia, um conceito que nos diz que algo continua para sempre, sem fim. No infinito, os intervalos são sempre abertos. Então, para ficar bem claro, a notação correta para todos os números reais é com os parênteses abertos de menos infinito a mais infinito, porque o infinito é um conceito e nunca se inclui. A notação com parênteses retos está incorreta, porque significaria incluir algo que não é um número. E para terminar, fica aqui um pequeno desafio para pensarem. E se o nosso ponto de ligação, o x1, não estivesse incluído num dos intervalos? Imaginem que um dos parênteses junto ao x1 era aberto. Será que a união continuaria a dar o conjunto de todos os números reais? Fica a questão para refletirem. Excelente! Já passamos pelos nossos 3 casos. Agora, para ter a certeza de que tudo ficou bem arrumado na nossa cabeça,
Vamos fazer um resumo rápido para juntar todas as peças. Se os intervalos estão separados, a interseção é o conjunto vazio. Se eles se tocam num único ponto, a interseção é apenas esse ponto, escrito entre chavetas, e, no nosso segundo exemplo, vimos que a reunião pode dar a reta completa, o conjunto R. Portanto, as nossas ideias-chave são estas. Se há um espaço entre os intervalos, a interseção é vazia. Se eles se encostam num único ponto, a interseção é esse ponto entre chavetas. E se a união deles preenche a reta toda, sem falhas, o resultado é o conjunto dos números reais, R. O segredo, como já percebemos, é sempre desenhar primeiro. E a ideia principal a reter é mesmo esta. A matemática torna-se muito mais fácil quando a conseguimos visualizar. Na reta real, tudo faz sentido. Se os intervalos não se tocam, há um vazio. Se eles se encontram, há um ponto de encontro. E se eles se ligam na perfeição, temos a reta completa. Espero que esta explicação tenha ajudado a perceber melhor estes casos especiais.